Olá, estudante do 8º ano. Olá, Hermes, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar com o gênero textual conto. O que é um conto? Você já leu um conto? Você conhece um conto? Quais os elementos de um conto? Então, nós vamos trabalhar esta habilidade, né, que é analisar em textos narrativos ficcionais. Aí já fala, o que é um conto? O conto tem uma estrutura de uma narração. Então, o que quer dizer isso? Se o conto é uma narrativa, no conto, conta uma história. Não é isso? Conta um acontecimento. Então, o conto é uma narrativa curta, com poucos personagens, mas que tem todos os elementos de uma narrativa, com início, meio e fim, com personagens, com tempo, com espaço. Então, nós vamos ver aqui as diferentes formas de composição próprias de cada gênero. Os recursos coesivos, que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes. A escolha lexical, típica de cada gênero, para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentidos decorrentes dos tempos verbais, né? Claro, que se o personagem for narrador, vai usar o eu. E o verbo vai ser o quê? Na primeira pessoa. Então, vamos trabalhar os verbos e as variedades linguísticas no discurso direto, se houver, né? Pode ter o discurso direto e o discurso indireto, o que for empregado. Então, preste atenção, faça suas anotações. Se ficar alguma dúvida, anote para conversar, para tirar a dúvida com seu professor, ou participe do nosso Tira Dúvida aqui, ao vivo, ok? E agora, você já ouviu alguém falar, sua mãe, alguém da família, que fala assim, quem conta um conto aumenta um ponto? Você já ouviu falar? Por que fala? Por que tem essa expressão? Né? É porque fala assim, quando conta um conto, é que tudo que vai passando na oralidade, né? A gente fala assim, de boca a boca, ela vai mudando. Porque a pessoa, eu conto para o meu amigo conta para o outro, então ali cada um aumenta uma palavra, aumenta uma expressão. Então esse conto vai passando de forma diferente, né? Então, você já leu um conto? Você sabe o que é um conto? Então, nós vamos trabalhar aqui, eu trouxe alguns trechos, alguns contos, para nós fazermos uma interpretação e você vai entender, você vai saber identificar as características, os elementos, a estrutura de um conto. Então, olha só. Furtei uma flor daquele jardim. Preste atenção que eu vou lendo e você tenta, enquanto eu estou lendo, você identifique os elementos que são personagens, tempo, espaço, tá? Os elementos de uma narrativa. Furtei, olha o verbo, uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destinava-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem? Sendo o autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Presta atenção. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte,
peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Essa é de Carlos Drummond de Andrade, do livro Contos Plausíveis. O que você notou aqui? Olha só, quando eu sublinhei esse verbo furtei, olha só, quando senti, renovei, isso quer dizer o quê? O verbo está na primeira pessoa. Então, ele quem está contando esse conto, quem está contando essa história aqui, ele é o quê? É um narrador personagem. Usou a primeira pessoa, não é isso? E você viu, é um conto breve, mas que tem todos os elementos. O início, o meio e o fim, os personagens e o que aconteceu. Então, olha só. Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. O texto Furto de Flor é predominantemente narrativo. É um texto narrativo? O autor, ao longo do texto, vai construindo um misto de narrativa e texto objetivo? Não, né? O autor usou a primeira pessoa para supostamente aproximar-se do personagem da narrativa? Não, ele usou a primeira pessoa porque ele estava contando um acontecimento que ele participou, ele furtou a flor, né? Apenas pela leitura do título do texto pode-se afirmar que o texto é narrativo. Não, porque chama furto de flor. Então, poderia ser descritivo. Então, qual é a certa aqui? O texto, Furto de Flor, é predominante narrativo. Ele tem os elementos de uma narração. Ok? Então, vamos lá para o próximo. Segundo o texto de Drummond, a condição para haver novidade em uma flor sem agredi-la é apenas admirá-la. O trecho do conto que satisfaz essa condição é, olha só, porque ele roubou, o que aconteceu? Ele tentou fazer várias coisas, colocar no copo, pôr no vaso, mas a flor o quê? Morreu, né? Então, o trecho do conto que satisfaz esta condição é: furtei uma flor daquele jardim. Olha só que aqui está entre aspas, porque é a voz, é a palavra, é a voz do personagem. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem. Não adiantava restituí-la ao jardim. Olha só o que pediu. Segundo o texto de Drummond, a condição para haver novidade em uma flor sem agredi-la é apenas admirá-la. Qual que é isso aqui? Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem. Quantas novidades eu posso ver numa flor se a deixar no jardim e, em vez de apanhá-la, simplesmente contemplá-la. Então, isso é interpretação. Acertou aí? Então, vamos lá para a próxima. Ao longo do texto, a personagem vai gradativamente. O que é gradativamente? É quando você faz uma coisa aqui, aí aquela coisa não dá certo, você faz uma melhor e vai melhorando. Isso é gradativamente. Buscando manter a flor viva, mas não é feliz no seu intento. Por que ele não foi feliz? Colocou num copo com água. Ele colocou, mas não é por isso, né? Depositou no jardim onde desabrochara. Colocou no vaso com terra. Ou porque ele furtou do jardim. Olha só, ao longo do texto a personagem vai gradativamente buscando manter a flor viva. Mas ele não foi feliz. Por que ele não foi feliz? Porque ele furtou, ele tirou a flor do jardim, da
terra, de onde ela é feliz e onde a planta gosta de ficar, né? Então, a resposta certa aqui é furtou do jardim. Olha um outro texto agora, um outro conto. Preste atenção nos elementos, nas características do conto. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Chama apelo, tá? Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1 hora da noite, eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate, pelo jeito de querer bem. A casa é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a senhora. Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. É do Dalton. Então, o que esse conto? Olha que legal, um conto curto, mas o que o personagem, você notou que ele usou o quê? A primeira pessoa. Então, uma pessoa contando, né? Contando o que aconteceu, a saída, a ida embora de uma pessoa querida e tudo depois da ida dessa pessoa, como que ficou a casa. No início, feliz sozinho e depois, quais foram as consequências? Olha só, qual o tema central do conto que nós acabamos de ler? Um homem que narra e descreve sua rotina após ser abandonado? É isso que conta o conto? Um homem que narra e descreve sua sede de amar? Vamos cortar aqui que não é isso, né? Um homem que narra e descreve a briga pelo sal no tomate, ele ele comenta lá que ele tem saudade de alguém, né, da senhora ali, xingando para ele colocando o sal no tomate. Um homem que narra e descreve a primeira vez que o leite coalhou, também não. Ele cita que o leite coalhou porque ela foi embora. Então, é um homem, ele narra e ele descreve a sua rotina, o seu dia a dia, depois que a senhora, né, que a amada dele foi embora. Viu? Deu para você notar aí, ele usou a primeira pessoa, né? Porque ele é personagem. E olha aí a resposta. A narrativa do conto acontece na terceira pessoa, o narrador onisciente é uma pessoa de fora, que não faz parte da história? É a segunda pessoa, primeira pessoa ou terceira pessoa, narrador, observador? Ele só observa. É o quê? Como ele fala, eu, né? Quando ele usa o verbo na primeira pessoa, ele é o quê? Ele é um narrador, personagem. Então, usou aqui a narrativa do conto, acontece na primeira pessoa. O narrador faz parte daquela história. O trecho abaixo que confirma que a narração do conto acima está em primeira pessoa, quer dizer, o narrador é personagem, ele faz parte daquela história, o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Aqui dá para perceber que o narrador faz parte da história? Não, não está na primeira pessoa. Com os dias, senhora, o leite, primeira vez, coalhou.
Também não, não está na primeira pessoa. 1h da noite, eles se iam e eu ficava só. Ou, amanhã faz um mês. Qual é a expressão que indica que o narrador é personagem? Está na primeira pessoa. 1h da noite, eles, terceira pessoa, se iam e eu ficava só. Então, aqui está a primeira pessoa. Aqui indica que o quê? Que ele é um narrador personagem. Ele conta um fato, uma história acontecida com ele. Agora, um trecho bem pequenininho que chama A Quinta História. Quem escreveu foi a Clarice Lispector. Então, olha só, é um conto minúsculo, mas que nele você encontra os elementos de uma narrativa. Eu estou frisando porque você precisa saber que uma narrativa, ela tem início, meio e fim e tem que ter o quê? Personagens, tem que ter espaço, tem que ter o tempo. Olha só, queixei-me, olha só os verbos importantíssimos. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me a queixa. Deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz. Morreram. Olha só, viram? Então, o verbo aqui está o quê? Queixei-me. Então, é primeira pessoa. O personagem é o narrador. Ele está contando uma história, um conto. O conto, ele está contando um acontecimento com ele, né? Ele queixou de baratas. E uma senhora deu para ele uma receita de como matar as baratas. Embora muito pequeno, esse texto contém os elementos essenciais de uma narrativa. Encontramos no trecho do conto acima: narrador-personagem, narrador-observador, narrador onisciente ou narrador-testemunha. Que tipo de narrador? E como você sabe que tipo de narrador tem numa narrativa? Pelos verbos. Então, você precisa de olhar, olha, queixei-me, eu queixei, eu. Olha outra. Deu-me, ela deu a receita para mim, né? Assim fiz, olha aqui, assim fiz. Então, usou a primeira pessoa. Todas as vezes que os verbos estão na primeira pessoa, o personagem é o narrador. Ele faz parte da história. Deu para você notar? Então, aqui nós vimos o quê? Pelos verbos. Basta você grifar ou identificar os verbos para você ver que tipo de narrador. Então, aqui ele é um narrador personagem. Ele participa da história. O foco narrativo da história é um foco narrativo impessoal? É um foco narrativo em terceira pessoa? Terceira pessoa é o quê? Ele, ela, né? Foco narrativo em primeira pessoa ou um foco narrativo em segunda pessoa? Eu mostrei para vocês que os verbos estão o quê? Na primeira pessoa. Todos os contos que eu mostrei aqui, 3 contos, eles foram narrados na primeira pessoa. O personagem é um narrador, ele faz parte daquele conto. Então, aqui, o foco narrativo em primeira pessoa. Eu fiz, né? Então, precisa de prestar atenção nesses detalhes do conto, nessa estrutura, ok? Então, só para relembrar, conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Nós temos diversos tipos de contos. Você já ouviu, tem o conto fantásticos, aquele monte de princesas,
não é? Então são contos ficcionais, né? Contos fantásticos. Eles são curtos, fazem parte é uma narrativa literária, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Todos os 3 contos você entendeu, não entendeu? E tem início, meio e fim. Não ficou nada no ar. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Então, nós temos tem contos de mistérios, vários tipos de contos, ok? Então, esta é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.